Boa noite, Conceição do Castelo Online. Boa noite a todos que estão em casa. Estamos hoje faltando 5 dias para a eleição, pouquinho batendo as portas. Falta pouco para a gente conhecer o novo prefeito de Conceição do Castelo, que vai governar nossa cidade, nosso município por 4 anos. Estamos aqui hoje com Francisco Saulo Belisário, o Saulo Belisário. Ele é do PSD, é nascido em 1962, é empresário, tem ensino médio completo, é casado com a senhora Janete Aires, Venturim Aires, tem 4 filhos, 2 com ela e 2 do primeiro casamento, né, Saulo? E é filho do seu Moisés, da dona Iria Filete, seu Moisés Belisário, famoso. O povo das antigas conheceu muito o seu Moisés Belisário, era muito freguês do meu pai, do Nex Esmeralda, depois do meu pai. E o vice dele é o Henrique Pinão, que não está aqui hoje. Saulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Tom, né? Boa noite, Esther. Eu que agradeço a oportunidade, né? Visto que nós somos da época que a palavra vale. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar falando, né, para os eleitores o que a gente pretende fazer, mesmo já tem mostrado o que foi feito, é muito interessante. Eu quero aqui agradecer, então, a oportunidade e te parabenizar, né, você e sua esposa, por estar criando este canal. Eu acredito que toda a tecnologia, ela ajuda muito ao desenvolvimento, ou seja, ela é o carro-chefe, porque é ela que vai levar e trazer a informação. Costumo dizer, Tom, que quem tem poder é quem tem informação. Então, parabéns aí, tomara que o seu veículo de comunicação se fortaleça e cresça junto com o nosso município, o que for possível de fazer, conte com nós. Obrigado, Saulo. Muito obrigado pelas palavras. Saulo, as perguntas que a gente vai fazer, geralmente, são as mesmas para os candidatos, né? Foi feito para a Preta, foi feito para o Valbinho e feito para você. O povo de casa tem anseio por conhecer os projetos de cada candidato. Vamos começar pela saúde, que é uma coisa que o povo clama muito por saúde. Quais são os seus projetos para a saúde de Conceição? Vê só, Tom, eu já tenho, né, conforme você mesmo aí me deu uma deixa antes, eu gostaria de falar que eu tenho já uma história, né, nesse município de uma vida pública. Eu fui vereador por 4 anos, né, presidente da Câmara por 2, e depois, devido a um trabalho que nós fizemos, tivemos aí a graça da população e nos pedir, né, que viesse então um candidato a prefeito. Então fui prefeito de 2002, 2004, 2008 e depois 2013 a 2016. Então a gente tem uma história na vida pública, né, que pode talvez dar uma reforçada aí na questão, né, da opinião das pessoas, né, poderem então avaliar e se fortalecer na questão do crédito através do voto. Entendeu? Eu gostaria assim, de estar falando que nesta área que você mencionou, que é da saúde, sempre foi o nosso carro-chefe, né? Por quê? Porque a doença, né, eu costumo falar, né, a doença não espera e a gente nem sabe quanto custa para poder recuperá-la. E outra coisa interessante de falar, que o bem mais precioso que a gente tem é a saúde, é a vida, quer dizer, mas com saúde. Então, eu quero aqui dizer a todos que na área da saúde, nós não vamos medir esforços para valorizar os profissionais da área, né, que sejam médicos, odontólogos, psiquiatras, enfermeiros, motoristas. Nós não vamos medir esforços para valorizá-los, né, em seus devidos salários. Ou seja, nós vamos dar salário e depois cobrar, né, os deveres, entendeu? E, em seguida, não deixar faltar nada para que eles possam estar desenvolvendo aí o seu trabalho da melhor forma possível. Falar aqui que nós vamos reformar, comprar ambulâncias, isso aí é coisa que realmente não pode deixar de fazer.
Mas o que precisa realmente ser feito é esse entusiasmo aí pelo salário do profissional, para que o profissional tenha a autoestima, né, cada vez mais alta e tratar a nossa população da melhor forma possível, visto que esta área é uma área de muita, assim, posso falar assim, de muitas coisas melindrosas, né? Costumo dizer que muitas vezes, né, a doença ela é psicológica. Então, se você chega até um profissional, seja ele enfermeiro, seja ele médico, e ele te trate aí da melhor forma possível, já é uma forma da pessoa já estar melhorando, né? Entendeu? Então, por isso é que nós não vamos medir esforços aí para contratar o profissional, valorizar ele com seu devido salário, para ele estar com a autoestima alta, para que trate a nossa população bem. E com certeza, Tom, né, e Esther, vê só, eu tenho andado aí, né, nas minhas andanças aí pedindo voto, eu tirei uns 15 dias aí, 12, 15 dias para estar fazendo a campanha, sabendo que as pessoas já me conhecem, entendeu? E eu tenho visto muita reclamação na área da saúde. O pessoal diz que a saúde nossa acabou, entendeu? Então, com certeza nós vamos aí fazer tudo que precisa ser feito e não deixar faltar o devido medicamento que as pessoas tanto precisam aí para talvez ter uma autoestima que vai ser curada através do remédio. Certo. É uma questão que sempre vai ter o que falar, a saúde, né? Com certeza, sempre tem reclamação. O município são um conjunto de coisas. Talvez uns acham que o mais importante é X, outros primam por Y, outros vão mais além por outras letras, né? A, B, C, D e assim por diante. Mas o turismo, o que você tem preparado, o que você tem em mente para trazer, para incrementar o turismo de Conceição? O turismo de Conceição, Tom, ou seja, o turismo de Conceição, o turismo de outros municípios, o turismo do estado, o turismo de modo geral, eu acredito que ele tem que ter o entusiasmo do empreendedor, do empresário, primeiro, né? Depois que o poder público vai fazer a sua parte. Então, acredito, por exemplo, se tem vamos citar aqui o nosso lugar, nosso município. Se tem uma cachoeira bonita, o dono dessa propriedade, ele tem que ter a criatividade de estar melhorando esse ambiente, reflorestando, plantando flor. E o poder público, ele tem que dar condição de passagem até lá, ou seja, estrada, pontes, pontilhões, entendeu? Eu acho que é essa questão que tem que envolve, que talvez envolveria mais o turismo. O primeiro que tem que estar entusiasmado em levar o turista até a sua propriedade bonita, né? Seria o dono aí, o empresário ou o dono da propriedade. E a gente fazer o que nós fizemos. Por exemplo, nós temos aqui um ponto turístico muito bonito, e eu acredito que ele vai ser muito valorizado, já está sendo, né? Que é a Pedra do Imboque. Hoje a Pedra do Imboque está se tornando uma pedra azul, entendeu? E o que nós fizemos lá atrás para poder dar condição? Você talvez não andava pelo município, mas não andou tanto quanto eu. Era muito ruim aquelas estradas até lá, no início aí, né, do século XXI, vamos colocar assim, ou seja, 2001, que nós estamos nele. 2002, nós então cuidamos de reabrir aquela estrada, melhorar da melhor forma possível, e agora, né, neste mandato passado aí de 2013, 2016, não medimos esforços para trocar as pontes de madeira para cimento. Quem fosse na Pedra do Imboque, que passasse numa ponte daquela, de madeira, toda apodrecida, a autoestima dele já baixava ali. Imagina se ele furasse ou cortasse um pneu devido aos pregos estar apontando. Então, na verdade, eu acho que a parte turística, né, o poder público, ele tem que atentar para esses fáceis acessos. Agora, o local, o proprietário tem que ter um entusiasmo. Mesmo que depois, né, o poder público promove aí a doação de mudas, de flores, eu acho que é por aí, entendeu? Tanto no turismo quanto no agroturismo, na agroindústria. Quem tem que
talvez melhorar o ponto, seria o mais interessado seria, então, o proprietário da área. Então, nós vamos criar todas as condições para que o proprietário, né, do terreno, da cachoeira ou da pedra, conforme é, pé do emboque, ou da agroindústria, nós vamos criar todas as condições para que o acesso até lá seja da melhor forma possível. Saulo, em 2003 e 2004, quando você foi prefeito pela primeira vez, foi esses anos aí? 2002. 2002. 2002, 2004. Certo. Houve uma supervalorização dos imóveis. O povo, todo mundo comenta, né? Foi a época que Conceição saiu daquela situação esquisita que houve aí, e você assumiu e houve uma melhora, melhorou a autoestima, que isso é importante. O povo está com a autoestima, como a gente sempre sabe, né? Tudo é o estado psicológico da pessoa. Estando bem, tudo vai bem. Isso. E o que você tem preparado aí para dar uma alavancada novamente Então, Tom, em Conceição? vê só, lá no passado nós vimos de uma situação muito complicada, né? Talvez, não sei se você lembra, mas muitas pessoas vão de lembrar que o município ele chegou ao fundo do poço devido, né, num prazo de 3 anos, passar 5 prefeitos. Sendo o nosso município um município agrícola, que não tem receita própria e vive de repasse, então imagina que tudo ficou ruim e as receitas todas caíram muito devido a esse desgaste. Mas, junto com isso, por que isso aconteceu? Foi realmente a falta de organização, né, de uma credibilidade ao município, né, e que na época era muito desgastado. Então, o que nós fizemos naquela época lá de 2002? Sabendo dessa questão, e eu gostaria até aqui de falar, né, para ser um bom gestor, deveria passar primeiro para ser um bom vereador. Porque sendo um bom vereador, ele, no cumprimento do seu dever, ele vai ver que ele tem que obedecer às leis, né, tem as leis que regem isso aí, e ele vai conhecer, né, as dificuldades lá atrás, entendeu? Então, na realidade, o que aconteceu na época foi isso, e quando eu virei prefeito, tendo conhecimento de todos esses desgastes, nós cuidamos, então, de organizar o município, moralizar e dar crédito. Então, com essa questão, muitas coisas que nós reativamos, por exemplo, eu lembro que a saúde era precária, ao ponto de as pessoas nem passar mais pelo nosso hospital. Eles já iam para fora devido ao discreto. É parecido com o que está acontecendo hoje. Eu já fui em alguns locais aí que as pessoas falam, eu nem lá vou. Eu já vou direto para Venda Nova, já vou direto para Castelo. Então, isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas não venham para cá e não vindo para cá não fomentam o comércio. Entendeu? Então, quando nós viramos prefeito a primeira vez com essa visão, nós organizamos, creditamos, credibilizamos. Tudo acontecia por aqui. Você ia na saúde, você era bem atendido. Eu lembro que as pessoas vinham de fora para poder fazer cirurgias eletivas e atendimento na saúde, visto que a gente tinha 3 profissionais ótimos, que era, na época, o doutor Orlando, a doutora Venturim, né, e a Rita Venturim, que abraçou a nossa causa, doutora Rita Venturim, doutor Orlando e a Oliveira, doutora Maria Luzia. Doutora Maria Luzia, eles abraçando essa causa nossa, creditou o hospital. Creditando o hospital, muitas pessoas vinham para cá. Estou citando um exemplo, que é a questão da saúde. Mas aconteceu isso em todas as áreas, na agricultura, em todas as áreas que poderia acontecer, só não aconteceu. Mas a saúde foi o nosso carro-chefe, que vinha muita gente para falar bem de Conceição. Com isso, fomentou o comércio. Vindo a fazer uma mini cirurgia eletiva, por exemplo, ou um atendimento de ambulatório, ou que seja um atendimento hospitalar, vinha e vinha família. E isso fazia com que comprava na padaria, comprava na farmácia, e aí foi fomentando o comércio. Foi então que começou a vir muita gente para cá e as coisas valorizaram. Acredito que essa valorização aconteceu devido a essa organização e essa seriedade aí em tratar a coisa pública, que fez com que as pessoas elogiassem muito o nosso lugar, e esse lugar nosso, então, naquela época, valorizou muito. Acho que devido, uma das questões foram essas.
Amém. Diversificação da agricultura. É um negócio que eu penso que a gente que mexe com comércio, mexer com uma coisa só é um complicado. buraco na água, né? É Então, o que complicado. você pensa em incrementar a agricultura, incentivar a diversificação? Então, vê só, a agricultura nossa, né, é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado, né, com dinheiro, com recurso público. Até porque o recurso, ele é escasso, né? Adianta falar assim, eu tenho recurso para tudo que não vai ter, até porque a demanda é muito grande e quando um precisa de uma coisa, outro precisa da outra. Ou seja, todos precisam de tudo ao mesmo tempo. Entendeu? A hora que um precisa de um remédio, naquela mesma hora, uma pessoa precisa da máquina, na mesma hora a pessoa precisa do atendimento na saúde, na mesma hora precisa de outra coisa, na mesma hora precisa de varrer rua. Então, na verdade, essa questão aí é mais ou menos dessa forma aí. Agora, o que a gente pensa em fazer para fomentar a agricultura? É diversificar, conforme você falou mesmo, né? Visto que uma propriedade que produz uma coisa, se ela produz uma coisa, ela só vai ter aqui dali. Agora, se ela produz várias coisas, enquanto uma está ruim, a outra está boa. E assim sucessivamente. Agora, o que a gente pensa então? Nós aí, nessas gestões passadas, as pessoas podem comprovar, eu acho que foi uma das épocas que a prefeitura mais ajudou o produtor rural. Tanto na questão de horas de máquina, tanto na questão de fornecimento de mudas, tanto na questão de incentivo à melhoria da pecuária, tanto no entusiasmo do profissional e ir ao produtor rural fazer dias de campo, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer agora, visto que o nosso município é um município agrícola, é diversificar mesmo, através da tecnologia. Eu já falei, Tom, que no primeiro mandato, eu sempre considero que o primeiro mandato, primeiro e segundo, entendeu? Nós cuidamos de levantar a autoestima da nossa população no interior, que nós somos município agrícola. Então, lá atrás, nós fizemos escola e quadra para todo lugar. Pode ver aí, o lugar que você andar aí, você vai ver escolas grandes, quadras grandes, para poder ver se levantava a autoestima lá do interior. No segundo, né, que no caso seria o terceiro, nós arrumamos jeito de construir pontes para dar viabilidade. Nesse terceiro mandato, nesse quarto mandato, se Deus quiser e a população quiser, sempre falando que eu não quero, né, eu não preciso de poder a qualquer custo, mas se assim Deus permitir, a população quiser, nós vamos então incrementar, fomentar, fortalecer a agricultura, o produtor rural e a agricultura familiar. Como? Nas construções de barragem, e depois na tecnologia da irrigação por gotejamento, por aspersão, dependendo do tanto de água. Eu tenho visto aí, andado, né, como que a tecnologia da irrigação, ela garante a produção. Se você tiver 10 hectares de milho, por exemplo, para silo, e que for contando, né, com tempo, é melhor que você tenha 2, 3 irrigados. Você vai colher a mesma coisa com menos esforço, tá certo? Com menos custo. Então, o que a gente vai tentar implantar, se as pessoas, né, se os proprietários quiserem, né, e as pessoas, é justamente implantar essa forma de todo lugar que tiver como fazer uma barragem, estancar a água e investir nessa tecnologia da irrigação. Ok? Acho que completando o que você falou, e com o fortalecimento da agricultura, o agroturismo surge naturalmente. Com certeza, né? Porque se você tem lá, hoje eu pude acompanhar, né? Hoje eu dei um andado no interior e vi o entusiasmo de um jovem que tem lá vacas em lactação, e ele disse aí com muito gosto de falar, né? Que lá ele produz um queijo que ele não dá conta de fazer. Ele costumava sair para vender o queijo. Hoje muitas pessoas vão lá buscar o queijo e muitas ligam para entregar. E ele deveria então ter mais produção de leite para atender a demanda dele. Então você está vendo como é que é interessante uma coisa puxa a outra? Agora, Tom, e é interessante falar o seguinte, né? Vocês devem estar percebendo
que os salários, né, os salários, de modo geral, estão achatando. Cada hora que passa, né, ganha-se menos no comércio, porque o comércio está muito disputado. Então, eu costumo falar para alguns jovens, né, que eu converso com eles, e lá do interior, que é muito melhor hoje estar na propriedade, ter qualidade de vida e desenvolver alguma forma que vai ganhar mais, talvez, do que vir para a rua, ser empregado e ainda ter qualidade de vida. Eu gostaria, assim, de estar levando algumas pessoas. Você precisa ver cada lugar que a gente chega para ver a casa. Hoje eu fui numa Colodete, que eu ainda falei, ainda brinquei assim, aqui, ó, você tá morando já, você já tá acostumada, né, com o paraíso, entendeu? Porque o local é muito bonito, a qualidade é um sossego e ganha-se bem e tem qualidade de vida, entendeu? Então o que nós vamos tentar fazer é muitos dias de campo para poder intensificar essa vontade de ficar no campo e produzir alimento, sabendo que o mundo, né, cada hora que passa, cresce a população e precisa de alimento. Você viu aí, né, com a questão do mínimo que parou devido à pandemia, o arroz faltou. Faltando arroz, olha onde foi parar o preço. O governo teve que importar, entendeu? Então, o mundo vai precisar de alimento, que seja de frutas, verduras, milho. Porque do milho você engorda o frango, o boi. Então, é tentar incentivar aí as pessoas, né, jovens ou de meia idade, ou até os senhores, intensificar aí a diversificação na agricultura, dessa forma que eu acabei de falar. Realmente. Você tem know-how para isso? Você mexe com roça, você é empresário, você já... Eu lembro de você tinha a máquina de pilar arroz, você lembra? Não pilo arroz fiado. Tá escrito até lá hoje. Essa talvez seja a grande vantagem, Tom, de ser um bom administrador, né? As pessoas costumam falar o seguinte, olha o que ele administra dele. Se está indo bem, com certeza ele vai administrar bem aquilo que é dos outros. Então, eu adquiri ao longo da minha vida, né, uma experiência boa em todas as áreas. Se falar para mim que capinar num sol de meio-dia a 1 hora é uma moleza, eu vou falar que é mentira, porque eu já capinei. Se falar para mim carregar um saco de adubo morro acima, é fácil, mentira, porque eu já carreguei. Entendeu? Agora, nessa questão aí, beleza. Agora, interessante falar, e eu até gosto de falar, né, até para incentivar as pessoas, né, que as pessoas, a gente tem alguma coisa, tudo ganhado com dificuldade e trabalhando muito, né? Mas a vida começou cedo. Eu lembro que lá na roça, né, eu com 10, 11 anos, eu saía vendendo alface na peneira, banana prata. Eu ficava vigiando os carros de banana para que fossem os mais bonitos. Eu cortasse ele quando ele tivesse bem de vez, para ele ficar bonito, para mim sair vendendo na peneira. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que por muitas e muitas vezes eu enchia, né, um balaio de laranja Bahia e ia vender na porta do Caxias. Agora, isso me deu bagagem de aprender a comercializar, entendeu? Então, a grande vantagem, né, que a gente tem em talvez administrar um pouco melhor, né? Sabendo, Tom, sabendo que para ser gestor público, a primeira qualidade é ser honesto. Agora, honestidade é o dever de todos. Com certeza. Essa é a primeira qualidade. A segunda é saber distinguir o que é certo e o que é errado. Se você tiver dúvida de o que é certo e o que é errado, você não faz, porque vai aparecer a hora que você vai fazer o certo. Então, isso tudo aí, né, faz com que a gente tenha uma experiência um pouco melhor para poder administrar aquilo que é dos outros, que é mais sério ainda do que administrar aquilo que é da gente. Entendeu? Certo. Saulo, você é bom de conversa. A gente começar aqui, vai o resto. Internet é uma coisa rápida. Com certeza. Vou fazer a última pergunta, para a gente não demorar muito, não vir uma entrevista, um vídeo muito grande. Geração de emprego e renda. É uma coisa que Conceição é uma cidade maravilhosa. Você nasceu aqui, eu nasci aqui, vivemos aqui a vida toda. Só que é ruim de emprego. O que você tem para gerar emprego para o povo que mora na cidade? Vê só, é o que eu acabei de falar, né, na questão da agricultura.
Se a gente fomentar a agricultura, eu tenho visto aí algumas pessoas que elas têm a propriedade e talvez não tenham a demanda ou a forma de cultivá-la e talvez não tenham interesse de vender, né? Porque terra, as pessoas antigas falam que não deve vender, né? Terra você não se vende, terra você só compra. Mas às vezes as pessoas que têm propriedade, que está assim, não cultivada, nós vamos incentivar essas pessoas, né? Igual um dia desse eu tive com um casal de jovem, né? Aqui no Ribeirão da Conceição, e eles estavam esperando o trator do Pronaf. Tinha 12 dias. Eles estavam querendo plantar, esperando para plantar, querendo arar a terra, graças a Deus, sabia que ia chover como choveu, e tinha 12 dias, né, que estava esperando o trator do Pronaf, e o trator não foi. Então, o que a gente vai tentar fazer? Ver com essas propriedades, né, a forma deles fazer com que essas pessoas produzam lá. Se produzir lá, é uma corrente, Tom. É uma corrente. Pode observar. O café tá bom de preço, tudo aquece. O milho tá bom de preço, tudo aquece. Então, como que nós vamos tentar gerar emprego, visto que Conceição não tem muito comércio, né? Vamos colocar assim, comércio que puxa, igual o nosso município vizinho, aqui de Venda Nova de Castelo. Mas se aquecer a agricultura, aquece dinheiro. Se tiver circulação de dinheiro, recurso, você pode ter certeza que as pessoas vão comprar lote. As pessoas comprando lote, elas vão comprar no material de construção, que vão contratar pedreiro, que vão contratar servente, que futuramente vai comprar na farmácia, vai comprar na loja de roupa. Então, o que precisa acontecer aqui em Conceição para a geração de emprego, primeiro é a prefeitura tratar com seriedade a coisa pública, que conforme eu falei, né, nós somos um município que não tem receita própria, nós viemos de repasse. Então, o pouco que sobraria para investimento, investir bem investido, que você vai gerar essas vontades aí das pessoas produzirem. A vontade das pessoas produzirem é o que vai fazer geração de emprego e renda. Acredito que o caminho será por aí. Só que a gente tem que dar o exemplo. Com certeza, acredito que para a geração de emprego e renda no nosso município, que é agrícola, e tem terras férteis, água, fomentar a agricultura. A primeira musiquinha sua que você lançou, As Terras de Conceição do Castelo São Abençoadas. Lá, 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 lá. A última pergunta que eu fiz para todos, mas seria ruim não fazer para você. Você está preparado para administrar mais 4 anos Conceição do Castelo? Preparado, Tom, eu estou até para a morte. Preparado, eu estou até para a morte. Como que você se prepara para a morte? Visto que né, as religiões pregam, né, que existe vida depois da morte e que você vai ter o paraíso se você fizer aqui na terra, né, o que as leis de Deus, né, pede. Então, eu já me preparei, né, para administrar a Conceição desde quando fui vereador no cumprimento do meu dever. Eu adquiri experiência ao longo da história da minha vida pública. Pode ter certeza que todas as vezes, né, o período que eu não fui gestor, eu dava um jeito de implantar alguma outra coisa, né, na vida particular. Então, eu passei o tempo todo e passo o tempo todo administrando. Então, com certeza, eu estou preparado, né, tranquilo, sabendo que encontrarei dificuldade pela terceira vez, né? A primeira vez, que foi 2002, nós encontramos um município desorganizado, né, e quebrado. A segunda vez, eu costumo dizer que nós encontramos ele com um pouco mais de dificuldade, visto que nós encontramos dívida. Esse agora, pelo que a gente ouve falar, até de funcionário, ele também vai estar assim, um tanto quanto desorganizado. E não sei se terá recurso, né? Parece que eu estou bem satisfeito, que eu ouvi falar que a arrecadação está chegando a 4 milhões. Com certeza, a arrecadação a 4 milhões e sabendo, né, que eu tenho uma experiência a mais para lidar com isso, nós vamos tirar o município aí, ou seja, colocar ele mais rápido possível
na demanda aí que precisa de crescer, entusiasmar as pessoas para falar bem de Conceição. Infelizmente hoje, eu vou te falar que boa parte, né, grande maioria aí das pessoas estão assim bem desanimadas e falando mal do lugar. Isso não é bom. O que precisa é estar o tempo todo elogiando, e para isso acontecer, o gestor, né, público tem que dar o devido exemplo. E pode ter certeza, então, que nós estamos, né, sempre estaremos preparados aí para administrar a Conceição mais 4 anos com muita firmeza, tranquilidade, entendeu? E mais aí, contando com as pessoas que vai nos ajudar, com certeza. Francisco Saulo Belisário esteve conosco aqui. O Saulo Belisário, obrigado por ter vindo, muito obrigado. Você sabe o respeito e o carinho. Nós já fomos adversário político, mas eu já pedi desculpa, perdão, pelas bostas que eu falei com você. Escuta só, essa questão aí do adversário, né? O seu amigo, a gente tem que saber realmente como conduz as coisas. Porque o seu amigo de hoje, né, o seu amigo político de hoje, pode ser seu inimigo amanhã. Assim como o seu inimigo, adversário político de ontem, pode ser seu amigo de hoje, certo. Que é o que aconteceu com a gente. É por isso, Tom, né, e Esther, eu acredito em Deus, no tempo e no trabalho. Amém. Deus e o tempo mostra. Você com o trabalho... Com certeza. Certo? Saulo, dá a última mensagem para a galera que está em casa, pede voto. Eu gostaria, né, de agradecer aí todo o entusiasmo que eu estou tendo aí, que as pessoas estão tendo aí, os nossos grupos de WhatsApp, Facebook, vocês estão todos entusiasmados aí em melhorar o nosso lugar. Eu queria, assim, então, já de antemão agradecer e dar essa tranquilidade a todos aí, que se a gente chegar lá, se for a vontade de Deus e da população, nós chegando lá, nós não vamos decepcionar ninguém, e com certeza no final da gestão, vocês não estarão arrependidos, né? Que isso foi outra coisa que eu encontrei muitas pessoas falando assim, se arrependimento matasse, eu não teria votado aí contra você, Saulo. Então, com certeza, a gente também não faz mais do que a nossa obrigação de tratar a coisa pública, a coisa dos outros aí, da melhor forma possível, ok? Obrigado aí por tudo, então. Boa noite, gente. Até mais, até na eleição. Quem sabe a gente vai conversar com o Saulo aqui dia 16 como futuro prefeito, né? Não, já eleito, né? Quem sabe? Deus sabe de todas as coisas. Tchau. Valeu, um abraço, boa noite a todos.